Olá, meu nome é Cleison Rios e bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Candlestick. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre corpo real. No gráfico de Candlestick, uma única linha de candle pode ter um significado, e um dos primeiros indícios é sobre a vitalidade do mercado, tá? E isso é passado pelo tamanho e cor do corpo real, tá? O corpo real, em sua essência, mostra o movimento do preço, certo? E para os japoneses é um poderoso aspecto do gráfico de Kendo. Então, nas nossas próximas sessões, nós vamos mostrar o significado de cada Kendo quando relacionado ao seu tamanho e cor. Na nossa primeira aula, então, nós vamos falar sobre corpos longos e brancos, ou seja, um grande corpo real de alta, que tem a cor branca, tá? Então, um corpo longo significa uma seção que teve a sua abertura próximo à mínima e o seu fechamento próximo à máxima. Para os japoneses, para que um candle longo tenha relevância, significado, eles acreditam que o mesmo deve ter o tamanho de no mínimo 3 vezes ao candle anterior, da sessão anterior. Mas eu particularmente gosto de pensar que um candle longo é um candle que se destaca em relação aos demais, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ok? Isto pode ser um candle longo se você considerá-lo com relação a esses outros candles, tá? Mas um, um japonês conservador, talvez ele não considere ele porque o mesmo não tem 3 vezes o tamanho desse candle, ok? Então, como eu disse, você pode usar a regra de 3 vezes ou você pode usar o bom senso, o aspecto visual do candle. Então, o nosso primeiro tópico com relação a candles longos e brancos, ou seja, de alta, é quando eles se localizam em uma tendência de baixa, tá? Por exemplo, nesse caso, eu tenho uma tendência de baixa e logo em seguida eu tenho um candle longo de alta. O que isso significa? Isso significa que os bulls, ou os búfalos, como eles chamam, estão querendo tomar o poder dos ursos, tá? Então, isso, esse candle por si só, ele já é um grande indício de que pode haver, tá, uma inversão da tendência de queda. Ou seja, então, quando o candle longo se localiza numa tendência de baixa, ele indica que pode acontecer uma, uma inversão da tendência. Então, nesse caso, se nós continuarmos aqui, nós estamos vendo que realmente houve a inversão dessa tendência anterior, tá? Um pouco mais para frente, o que acontece? O mercado volta, tá, para sua tendência de baixa e novamente nós temos aqui um novo candle longo de alta, ou seja, mais uma vez os bulls tentando conseguir pegar o poder, ou seja, é, tentando fazer com que o mercado volte para uma tendência de alta, tá?
E o candle longo mostra que os bears, ou os ursos, eles não tiveram força suficiente para segurar esse movimento. Ou seja, por isso que ele dá esse indício de inversão, porque os bulls tomaram o poder, mostrado pelo longo candle, tá? E os ursos não tiveram força suficiente para segurar esse movimento. Então, se nós continuarmos, nós vamos ver que a tendência de alta continuou, tá? E que ainda não houve uma reversão dessa tendência de alta, voltando para uma tendência de baixa, tá? Então, esse é o primeiro aspecto de quando você se analisa um candle longo de alta, tá? Quando ele se localiza numa baixa, certo? Ele indica que pode haver uma reversão.